Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso Meditando em Deus, um projeto que visa edificar e abençoar a sua vida. E nós estamos numa série de vídeos sobre os sinais do final dos tempos. Então, entre conosco nessa aventura maravilhosa. Pela palavra de Deus, nós estamos falando sobre assuntos proféticos, assuntos escatológicos, assuntos acerca da vinda de Jesus e da exortação à vigilância, prudência, a uma vida cuidada, zelosa diante de Deus, no temor e na graça do Senhor. Então preste atenção, Mateus 24, do versículo 32 em diante. A Bíblia diz: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Na hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então nós vemos nitidamente aqui, em primeiro lugar, a parábola da figueira. A maioria dos estudiosos da palavra de Deus creem que essa figueira simboliza, de maneira metafórica aqui, a Israel. Israel é comparado à figueira de Deus. E é bem interessante aqui que a parábola da figueira diz que os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Sabeis que está próximo o verão. Então aqui fala de um renascimento da figueira. E nós cremos firmemente, aqueles que estudam escatologia, as profecias, creem que aqui fala do renascimento de Israel como pátria, de Israel como Estado. E nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, em 1948, se não me engano, a ONU declarou o Estado de Israel. E ali o Estado de Israel surgiu. A figueira voltou a brotar, os ramos se renovaram, as folhas brotaram. E iniciou-se então um período profético, onde nós estamos aqui nas portas. Jesus está próximo, como diz o 33, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabeis que está próximo às portas. Aí talvez você pense comigo: mas isso aconteceu em 1948 e até agora não aconteceu nada. Lembre-se, querido, que para Deus um dia, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos para Deus. O tempo de Deus não é o cronos humano, o tempo cronológico que nós trabalhamos, mas sim é o kairos de Deus, o tempo de Deus, a dispensação de Deus é diferente. Mas algo a gente precisa levar em conta aqui: nós estamos perto desse renovar da figueira, dessa figueira brotando novamente. Por isso precisamos estar atentos. Não sabemos quanto tempo, uma geração na Bíblia pode ser 50, 60, 70 anos seria agora, 2018. Então é muito interessante isso. Nós entendemos que profeticamente estamos aí no limiar, estamos aí às portas do reino de Deus, do cumprimento das palavras proféticas. E precisamos estar preparados, vigilantes. O que mais nós vemos nesse trecho, além dessa parábola da figueira, do renascimento, o renovo de Israel aí como nação, os israelitas que estavam dispersos pelo mundo todo depois da diáspora judaica,
quando o general Tito destruiu Jerusalém e o povo judeu, milhões morreram ali e foram dispersos por toda a terra, sofrendo perseguições ao longo dos anos e coisas terríveis que nós sabemos. Nós vemos então um movimento sionista, a partir do século XIX, mobilizando judeus ao redor do mundo todo. E logo em seguida, a Segunda Guerra Mundial, nós vemos um trabalhar ali dos judeus a nível de cúpula, de ONU, de tudo, das Nações Unidas. E aí então, Deus, de maneira profética, juntamente com esses líderes das nações, fizeram com que Israel ressurgisse como nação, como Estado, cumprindo então a palavra profética aqui de Mateus 24, palavra que saiu da boca de Jesus. Em verdade vos digo, diz a palavra de Deus, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Geração de 50 anos já se foi. Geração de 60 anos também. Geração de 70 é agora, 2018. Geração de 80, talvez 90, 100, nós não sabemos. Sabemos que Jesus está próximo, a qualquer momento ele pode voltar. Temos que estar preparado, dia, hora, como diz aqui, ninguém sabe a não ser o Pai, né, que está nos céus. Então não podemos dar datas para a volta de Jesus, mas temos que estar preparados e vemos os sinais dos tempos, entendendo que Jesus está voltando. Como diz aqui, passará os céus e a terra, mas as palavras que saíram da boca do Mestre, da boca de Jesus, não passarão, porque a palavra de Deus é eterna, ela é fiel, ela se cumprirá, quer você acredite ou não, Jesus voltará. Agora é interessante, 36, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só o Pai sabe o dia e a hora exata em que Jesus voltará para buscar a sua noiva, o corpo de Cristo, e arrebatar o seu povo em graça e glória. Sempre lembrando que nós cremos que o arrebatamento da igreja é um episódio que acontecerá ou no começo da tribulação ou no meio da tribulação, como nós temos aprendido através do nosso pastor aqui na nossa igreja. A visão nossa aqui local é mesotribulacionista, mas também, tomara que seja pré-tribulacionista, ou seja, antes da tribulação a igreja seja tomada, arrebatada, levada com força, com poder e grande glória, como nós vimos aqui nos trechos anteriores. E o arrebatamento da igreja é um episódio, juntamente com a ressurreição dos santos, conforme diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4. E a segunda vinda visível, versículo 29 ao versículo 31, é um outro episódio, ao final do período tribulacional. Jesus virá em poder, em glória, de maneira visível, todo olho o verá, o sinal de Deus, o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E como diz aqui, aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem. Então aqui nós estamos falando da segunda vinda, vinda visível, Jesus voltando com seus anjos em glória, com a sua noiva adornada, a igreja arrebatada. Os santos em Cristo virão com ele em grande glória, implantar sobre a terra o reino milenial. Quando ocorrerá isso? Irmão, a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. Sinais dos céus estão aí, né? E aqui nós vemos nitidamente no versículo 36. O versículo 37 diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Como é que eram os dias de Noé? A palavra profética era pregada através do profeta Noé, do homem de Deus Noé, e as pessoas não davam crédito, desprezavam, zombavam de Noé, enquanto Noé pregava a palavra de Deus, a palavra profética, a palavra do juízo iminente de Deus sobre a terra. O povo vivia como se não fosse nada, não temiam ao Senhor, desprezavam a palavra, como é nos dias de hoje. Nós vemos, 38 aqui, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então assim, a palavra está sendo pregada, o evangelho está sendo ministrado por toda a terra, através de canais de televisão, internet, através das igrejas, do corpo de Cristo, de crentes cheios do Espírito Santo, e muitos estão
desprezando, comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento. É claro que aqui Deus não está fazendo se levantando contra o casamento, pelo contrário, está exaltando o casamento, mas aqui no sentido de uma vida leviana quanto ao casamento, quanto à família. Casados-se e davam-se em casamento. É o que nós vemos hoje, as famílias dilaceradas, o casamento perdendo esse entendimento de compromisso, de aliança, né? As pessoas casando um monte de vezes, trocando de cônjuge como se estivesse trocando de roupa, as pessoas comendo, bebendo, festando, fazendo um monte de coisa errada e achando que Jesus não vai voltar, que podem pintar e bordar, que não vai dar nada. Irmão, se você tiver essa atitude diante de Deus, você vai ficar para trás. Quando vier o juízo de Deus, que aqui, metaforicamente, simbolicamente, ele usou a ilustração do passado, do dilúvio. Quando Noé entrou na arca, ele e a sua família, veio o dilúvio e todos foram tomados de repentino espanto e foram destruídos. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Muitos serão pegos de surpresa, muitos que desprezaram a palavra profética, muitos que brincaram de ser crente, brincaram de ser cristão, ou então viraram as costas e nem ouviram a mensagem profética, a mensagem do Evangelho. É interessante, Noé entrou na arca. Quem é a arca hoje? É Jesus. A arca é Jesus. A arca também simbolicamente é a igreja, o lugar onde os crentes estão protegidos, guardados, onde a glória de Deus está, onde a proteção do Altíssimo está. Então, além de nós nos abrigarmos em Cristo, numa posição em Cristo, numa posição de fé quanto à salvação e vida eterna, também temos na arca de Deus, na igreja do Senhor ali, proteção, guarnição, a comunidade da fé, a comunidade terapêutica, a comunidade de restauração, de cura, libertação, de comunhão dos santos, porque nós temos que nos abrigar nessa arca de Deus, a igreja de Deus e principalmente Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus está voltando, querido. Não despreze as profecias. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Prepara o teu coração e a tua vida. Coloque em ordem a tua casa. Que a tua vida esteja preparada para encontrares com Deus. Te consagre, jejue, busca Deus como nunca antes. Leia a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Jesus está voltando. Israel já floresceu novamente como nação, como país. As gerações aqui estão passando 50, 60, 70 anos, ou quem sabe 80, 90, 100, 120 anos. Então, querido, nós não sabemos exatamente, mas estamos vendo os sinais dos últimos tempos. Apostasia, indiferença, espíritos enganosos sendo enviados sobre toda a terra, que se possível fosse, diz 1 Timóteo 4, enganariam até os eleitos. Nós vemos isso, né? Espíritos de engano, heresias, falsos cristos, o amor de muitos se esfriando, o pecado se multiplicando. Querido, prepara a tua vida, o teu coração. Por mais que o mundo está indo de mal a pior, de corrupção em corrupção, de iniquidade em iniquidade, aquele que é santo, consagre-se ainda mais, santifique-se ainda mais. Viva uma vida santa, separada, sem mistura, sem mundanismo, sem secularismo. Te consagra ao Senhor, te conserte diante de Deus. Coloque em ordem a tua casa e a tua vida, porque Jesus está voltando. Vou terminar com 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Por isso, vigie, cuide da sua vida, da sua casa, da sua família. Prega o Evangelho, ganhe almas para Jesus, mas cuida-te primeiramente de você mesmo também, porque fazendo isso cuidarás de você e daqueles que estarão ao seu redor, ou ligados, influenciados de alguma maneira pela sua vida. O Filho do Homem virá. Final do versículo 44. Que Deus te abençoe, que essa palavra conforte o teu coração, gere esperança no teu coração, mas também temor de Deus, de que Jesus está voltando e de que a graça e a glória de Deus e a palavra de Deus se cumprirá nessa terra. Amém? Coloque esse vídeo, compartilhe com outros, assista novamente. E meu amado, clique lá no nosso canal, compartilhe, sabe? Curta o nosso canal para que você tenha atualizado todos os nossos vídeos. Um beijo do pastor Giovanni, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a graça, a unção e a paz de Deus
esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus mantenha e preserve íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, até a volta de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.